Hoje você vai entender tudo sobre advérbios, como funcionam, para que servem e tudo que você precisa saber sobre eles. Os advérbios fazem parte das classes gramaticais e eles também são recursos coesivos importantes para a construção do texto. Já que você está aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dá um joinha aí no final do vídeo, né? Eu sou o professor Rodolfo e este é o canal Português Mais Fácil. Pessoal, vamos lá para a nossa tela. Bom, gente, é o seguinte. Então nós vamos entender aí, né, o conceito de advérbio, as suas funções e demonstrar para você como funciona na prática através de exemplos. Então, fica aí comigo aí, ó. Os advérbios são palavras invariáveis. Ah, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles não vão flexionar, tá? No gênero e nem no grau e nem em número. Tudo bem? Então eles não vão modificar, né? Eles são invariáveis, ok? E eles se associam também aos verbos, principalmente aos verbos, não somente neles, tá? Indicando as circunstâncias do processo da ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Por isso funcionam como modificadores dos verbos. Então essa é a chave para você entender, tá? Os advérbios vão modificar os verbos. Eles também podem, né, aos adjetivos, intensificar as qualidades por eles expressas e também intensificar outros advérbios, tá? Então você tem a definição aí, congela o vídeo rapidinho aí, você lê, né, absorve aí a informação, memoriza aí para você entender aí, tá? E eu vou demonstrar para você através de alguns exemplos aí como funciona, tá? Então você tem a seguinte frase: a apresentação musical estava muito emocionante, tá? Emocionante é um adjetivo, né? Outra classe gramatical é importantíssima aí para a gente entender um texto. Então os adjetivos são as características, né, de alguma coisa, tudo bem? E você tem então aquela outra palavra ali, o muito, tá? Você percebe que o muito está intensificando o adjetivo, está modificando o adjetivo. Se eu falar para você a apresentação musical estava emocionante, tem um sentido. Mas se eu disser a apresentação musical estava muito emocionante, então você percebe aqui que o muito está intensificando aí essa característica ou essa qualidade aí da apresentação musical, ok? Mais um exemplo aí, ó. O concerto começou cedo. Você tem então aí o verbo começou, né? E você tem uma outra palavra aí que é cedo. Cedo está modificando o verbo. Outro advérbio, olha só. Agora você vê, né, a principal função aí do advérbio, que é modificar, né? Especificar aí, delimitar a ação, tá? Delimitar um verbo. Então você tem aí, o concerto começou cedo, modificando o verbo, né? Dá uma ideia aí de tempo, né? Se eu falar para você, o concerto começou, beleza, tem um sentido. Mas se eu falar começou cedo, ó, você percebe que eu delimitei, né? Eu especifiquei agora, certo? Então eu modifiquei esse verbo, deixando ele um pouco mais específico, né? Deixando ele um pouco mais definido, mais explicado, ok? Então, próximo exemplo, o concerto começou muito cedo. Olha só, então agora nós temos, né, algo parecido com a frase anterior. Então você tem de novo o verbo começou, você tem o advérbio cedo e você tem um segundo advérbio aí, né? O muito está modificando outro advérbio, olha só. Então, o concerto começou muito cedo. Você percebe então que o advérbio cedo, ele delimita, né? Ele especifica um pouco mais a ação começou,
E o muito intensifica, modifica o advérbio, né? Então, deixa esse cedo mais intenso. Então, você percebe aí a função, então, do advérbio, né? Então, ele modifica verbos, ele modifica adjetivos e ele modifica também outros advérbios. Então, essas três funções aí do advérbio, ok? Não é difícil, é bem tranquilo, né? E você também consegue perceber que é um advérbio porque ele é invariável, olha só. Né? Se você colocar ele próximo de um adjetivo feminino ou de um adjetivo masculino, ele vai continuar invariável. Beleza. Entendido aí o que é advérbio, para que serve, né? Nós temos aí uma classificação dos advérbios, tá? O que seja isso, né? Os tipos de advérbios, ok? Então você tem aí advérbios de afirmação, advérbios de dúvida, de intensidade, de lugar, modo, de negação e de tempo. E você tem aí os principais exemplos, né? Os principais exemplares aí de cada uma dessas classificações ou subclassificações, né? Como nós podemos dizer. Bom, você tem então aí alguns exemplos também, né? Para você entender direitinho aí o uso de cada um dessas subdivisões, dessas subclassificações do advérbio. Então, os advérbios de afirmação, você tem aí, ó, olha aí, o sim, né? A palavra sim é um advérbio. E aí você tem aí um exemplo do uso aí, ó, nós vimos sim o filme. Os advérbios de dúvida, né? Talvez, você tem aí os advérbios de intensidade, um deles aí eu usei como exemplo agora há pouco, que é o muito, né? Ela trabalha muito. Advérbios de lugar, tá? Olha aí, o aqui, o lá, o perto, por dentro. Aí no exemplo eu usei o hotel fica na praia, olha aí. Na praia, né? Essa expressão na praia, ela está fazendo função de advérbio, tá? Daqui a pouco eu vou explicar aí que esta expressão aí é chamada de locução adverbial. Bom, mais para frente aí. Os advérbios de modo, mal, assim, devagar, às pressas. Os advérbios de negação, olha só, a palavra não é um advérbio, né? Se você fala, eles querem nos apoiar, tem um sentido. Se você fala, eles não querem nos apoiar, olha só, o não está fazendo então, está modificando o verbo, né? Está modificando a ação aí. E você também percebe aí que o não pode ser usado antes do verbo, né? Olha só. É uma característica aí desse tipo de advérbio, né? E os advérbios de tempo, né? Olha aí, a cabeça está aparecendo aqui, está tampando aqui a... Mas olha aí o exemplo. Você nunca viaja à noite. À noite é uma expressão que faz a função de advérbio, né? E outras expressões aí, né? Outros advérbios aí que a gente usa no nosso dia a dia. Agora, nunca, depois, de vez em quando, antes, depois, advérbios de tempo, né? Então você percebe aí que os advérbios eles são bastante variados e muito importantes aí para a nossa comunicação, né? Você usa advérbio, só não sabia que era advérbio, né? Bom, então vamos falar aí, né? Eu expliquei para você que existem algumas expressões que fazem o papel de advérbio. Então, essas expressões são chamadas de locuções adverbiais, tá? As expressões, né? As locuções adverbiais, então, são constituídas de duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Elas são resultado da combinação de alguns tipos de palavras, né? De algumas classes gramaticais aí. Então, o primeiro tipo aí é da preposição mais artigo mais substantivo, tá? Então, olha um exemplo aí. Cida foi à praia. Olha só, né? Esse a com a crase aí, né? É a união da preposição a
mais o artigo feminino definido a. Então, juntando os dois, eu formo esse a com crase aí. Olha só, né? Aprendendo sobre advérbio, eu estou falando também sobre crase. Tá? Então, é um uso clássico aí da crase. Tá? Preposição a mais artigo feminino a. Artigo definido feminino a, né? E o substantivo, olha só. Então, juntando uma preposição, um artigo mais um substantivo, eu posso formar, então, uma locução adverbial, né? Então, a praia é uma expressão, é uma locução adverbial. Segundo tipo aí de locução adverbial, tá? Então, elas também, né, o segundo tipo aí é resultado da combinação de uma preposição mais um artigo mais outro advérbio. Olha só que legal. Então, você tem aí, Pedro saiu às pressas. Então, você tem, então, de novo, né, o a com crase aí, preposição a, mais artigo feminino definido as, né, porque está no plural aí, e pressas, tá? Então, você tem aí mais uma locução adverbial. Joia? Beleza, né? Olha só, tenho outra tabela aqui, tá? Essa um pouco mais completa aí agora, né? Para você ver as subdivisões de novo, né? Dos advérbios, tá? E a gente chama, né? Advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de tempo, porque são as ideias, ou seja, são as circunstâncias em que esses advérbios representam, tá? Então essa tabela está um pouco mais completa. Então você pode congelar aí o vídeo e aí você observa aí, né, essa tabela um pouco mais completa, tá? Tem uma segunda parte aí no próximo slide, né, na próxima tela aí. Então você congela e você verifica aí então, né, os principais advérbios e as locuções adverbiais de cada subdivisão e a circunstância que cada uma expressa aí. Aqui então a segunda parte da tabela, né? Então você tem aí as circunstâncias de intensidade, de afirmação, as de negação e de dúvida. Os principais aí, né? Beleza? Mesmo esqueminha aí, você congela a tela, observa aí, né, para você memorizar, para você ter essa tabelinha aí. Também, pesquisando na internet, você encontra facilmente aí tabelas, né, com os principais exemplares aí de advérbios e cada uma das suas divisões aí. Continuando então, né, existem muitos advérbios que possuem a terminação mente, tá? Eles em sua maioria são classificados como advérbios de modo, em sua maioria, não são todos, né? Tem outros tipos também de advérbios aí com terminação em mente. Para construí-los, basta juntar o sufixo mente a uma forma feminina de um adjetivo. Gente, aqui é uma dica bem legal, ó. Todas as palavras com terminação em mente, que tem a terminação mente, né, o sufixo mente, é um advérbio, tá? Olha aí, vou dar alguns exemplos aí. Então você tem alguns adjetivos, beleza? E você vai usar, né, esse adjetivo como um advérbio, tá? Isso é bem, né, o uso disso é bem intuitivo, né? Você vai perceber aí. O que eu faço, né, para transformar esses adjetivos em advérbios, tá? Então eu vou fazer então, né? Eu vou pegar a forma feminina desses adjetivos, né? E vou acrescentar então o sufixo mente. Olha aí, felizmente, provavelmente, duramente, teimosamente, ricamente, beleza? Bem tranquilo, né? Ok? Olha só, viu que não é difícil? É bem tranquilinho, né?
então, agora eu já mereço aquele joinha lá, né, no vídeo, não mereço? Você pode compartilhar com os colegas também aí, né? Tô com dúvida, professor, ainda não entendi. Deixa aí nos comentários aí, né? E assim que eu ver os comentários aí, eu tiro sua dúvida, né? Se for uma dúvida de todo mundo aí, alguma coisa legal aí, eu posso também fazer outro vídeo, tá? Ainda tenho, né, que explicar para você o seguinte, esse vídeo é sobre classe gramatical, né? Eu estou falando dos advérbios como um recurso coesivo para a construção de sentido de um texto, mas aí existe, né, a análise sintática também dos advérbios, tá? Então isso aí é assunto para um outro vídeo, né? Então, quando eu for falar de análise sintática, eu vou falar então, né, de como que é o uso dos advérbios lá na análise sintática, tá bom? Então procura aí no meu canal, eu já tenho aí alguma coisa a respeito, né, de adjunto adverbial, então você pode procurar aí no canal aí, né, você vai encontrar aí também sobre adjunto adverbial, ok? Bom, quero propor para você agora, né, alguns exercícios, tá? Então você pode fazer aí mentalmente, ou você pode anotar aí, você fique à vontade, tá? Aqui é uma ideia, né, de você fazer as atividades aí e tirar sua dúvida e ver se você realmente aprendeu. Tem os meus alunos, né, que estão fazendo a aula comigo lá no Edmodo. Então vocês aí podem anotar no caderno e fazer, né? Vou fazer o próximo vídeo aí com as correções, beleza? Vamos lá então, vamos entender aí o que é para fazer? Olha só, analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. Então você tem aí uma primeira coluninha aí, né? Intensidade, tempo, lugar e modo. Você vai, né, relacionar com a segunda coluna aí. Cada uma das frases, né? Você tem um advérbio que já está identificado aí, né? Está grifado. E você vai, então, classificar aí de acordo, né, com a circunstância que esses advérbios que estão já grifados, as circunstâncias que eles se referem, ou seja, que ideia que eles dão, né? Então você vai fazer aí, né? Aqui é tranquilo, né? Esse exercício é bem tranquilinho. Olha só, exercício 2. Esqueci de falar, né? Congela o vídeo aí, se você for anotar, congela o vídeo aí para você fazer, né? Depois você prossegue aí no vídeo. Exercício 2. Circule os advérbios nas frases abaixo. Então agora você tem aí 5 frases. Você que vai identificar agora os advérbios. E aí você vai então circular. Se você copiar em algum lugar aí, você vai circular aí, né, os advérbios, ok? Se não, faz mentalmente aí, né? Exercício 3. Substitua as locuções adverbiais pelos advérbios correspondentes. Olha só. Então agora, né, eu já deixei aí as locuções adverbiais aí grifadas. Você vai transformar isso aí em um advérbio, tá? Lembra o que dá para fazer? Você vai transformar em advérbio, transformar a locução adverbial em advérbio, tá bom? Ok? Então, quebra a cabeça um pouquinho aí, você vai entender e você vai conseguir fazer. Deixei aí bem intuitivo aí a situação aí. Quarto exercício, olha só. Então agora, né, você vai ver o uso aí do advérbio bem, ou do advérbio mal, ou do adjetivo bom, ou do adjetivo mal. Então esse exercício é para ajudar você a entender a diferença entre mal com U e mal com L, né? O pessoal confunde aí, né? Então mal com L é advérbio e mal com U é adjetivo. Então você vai fazer o exercício aí e perceber a diferença entre eles, tá? Na questão 5, você vai circular as locuções adverbiais das frases abaixo. Então você vai identificar as locuções adverbiais. Beleza? Bom, é isso aí, né? Próximo exercício, olha só.
Esse aí caiu no concurso, olha só. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em, olha aí, né? Isso aí é uma atividade de compreensão de texto, olha aí. Compreendeu o enunciado da questão, ó. Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em. Então existe uma alternativa que tem apenas um advérbio. Então aqui, o que você tem que fazer? Identificar os advérbios. E depois que você identificá-los, você vai ver quais são, né, as alternativas que tem dois advérbios e qual tem apenas um. A que tiver um é a resposta, né? E a questão 7, analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. Então agora você vai identificar, né, a circunstância que os advérbios se referem. Ou se você preferir falar de outro jeito, né, você vai classificar os advérbios. Tá joia? É só voltar ao vídeo, olhar, conferir as tabelas, você vai conseguir responder aí, beleza? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, a correção vem no próximo, né? Então se você está acompanhando comigo aí, fazendo comigo exercícios aí, é só você procurar aí o próximo vídeo, você vai encontrar e a gente se vê aí no próximo vídeo. Deixa o joinha aí, muito obrigado por me acompanhar até agora e vamos estudar português.